Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a este canal, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre a escola dominical. Para você que chegou até aqui e não me conhece, eu sou o Carlos Filho e tenho apresentado os conteúdos que são postados aqui nesses canais que tem matéria teológica de conhecimento e estudo bíblico. Se você chegou até agora e ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para fazer essa família crescer cada dia mais. Não deixe de ativar as suas notificações para, se o vídeo for postado, o YouTube te notifique, informando que tem vídeo novo. Deixe seu like, porque isso ajuda no engajamento do YouTube a entregar os nossos vídeos para mais pessoas. Se possível, deixe um comentário dando um feedback ou dando sugestões de conteúdos que você gostaria de ver aqui, além dos conteúdos da Escola Bíblica Dominical. E, se possível, também compartilhe com todos os seus amigos e pessoas que você não conhece, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo que é postado aqui. Como vocês bem sabem, nós estudamos a Escola Bíblica Dominical em trimestres, que são 3 meses. Nós entramos em um novo trimestre, estamos estudando esse trimestre agora, a lição da Escola Bíblica Dominical, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, escrita pelo pastor Douglas Batista, que é pastor e teólogo. Essa lição tem sido abençoadora para a igreja. Nós já tivemos 3 lições estudadas, elas estão aqui no canal. Você pode acessar a playlist, que a cada novo vídeo de comentário de pré-aula, ela vai ser anexada a essa playlist. Você terá ali o conjunto de todas as lições que nós estudamos e de todos os vídeos que nós temos comentando esta lição. Nesta terceira lição, nós falaremos sobre o perigo do ensino progressista. Você sabe o que é o ensino progressista? Você sabe quais são os males do perigo do ensino progressista dentro do âmbito da igreja e também dentro do âmbito da sociedade? Se você não sabe, então fique atento, porque essa lição está maravilhosa e vai nos ajudar muito a entender como anda o mundo e a ver o posicionamento da igreja mediante aquilo que a palavra de Deus nos diz. O texto áureo da nossa lição, que é o texto luz, está em 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo de número 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Esse é um conselho que Paulo deu a Timóteo, alertando a ele sobre os últimos dias. É claro que nós sabemos que quando o apóstolo Paulo escreve para os apóstolos e para os cristãos daquela época, eles já estavam nos últimos dias. Quando houve a reforma, durante o período da Santa Inquisição, os reformadores e os protestantes achavam que já estava no fim dos tempos. E agora, com todo esse cenário, nós, a igreja atual, achamos que já estamos nos fins dos tempos, porque tudo aquilo que foi escrito pelo apóstolo Paulo orientando a Timóteo a respeito dos últimos dias, nós temos visto cumprir-se nos nossos dias atuais. A verdade prática nos diz o seguinte: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Para a nossa leitura bíblica em classe, o texto está em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 1 ao versículo de número 9. Acompanhe a leitura. 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé.
Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Na lição presente, nós vamos estudar a respeito dos perigos do ensino progressista. Um ensino que carrega o nome de, entre aspas, progressismo, que mais tem a ver com regressão do que progressão. Progressão é seguir em avante, é avançar. Mas o conteúdo deste ensino é, na verdade, de regressar. É abrir mão de tudo aquilo que é benéfico para a sociedade. O ensino progressista, ele refuta e ele tira e busca eliminar a autoridade da Bíblia. As heresias que são oriundas de um ensino progressista, elas dizem que a Escritura contém erros e que ela foi escrita por homens, então por isso não deve ser levada em consideração, porque foi homens que escreveram e ela está cheia de erros, porque os ideais do progressismo é superior da Bíblia. Então, se os ideais e aquilo que está escrito na Bíblia não bate com os ideais e não segue a agenda de uma mentalidade da sociedade atual, então essa Bíblia ela tem erros. Porém, nós podemos entender através da Bíblia que a Bíblia ela sempre responde a si mesmo e como Paulo bem disse, a palavra de Deus ela é divinamente inspirada e toda a Escritura é por divina inspiração, ela é boa, ela é apta para instruir, para corrigir, para exortar. E uma das palavras que o apóstolo Paulo fala sobre as Escrituras é que ela é perfeita e aperfeiçoa o homem para toda boa obra. Então, essa doutrina ou esse ensino progressista, ele afasta o real tratamento a respeito do pecado, a respeito dos valores morais, e aí há uma defesa sobre ressignificar a fé, trazendo a insuficiência, entre aspas, da Bíblia, quando nós sabemos que ela é uma Bíblia altamente suficiente e ela é autossuficiente. Então, nessa oportunidade, nós vamos fazer a verificação dos ensinos heréticos e conceitos e os meios espirituais a qual a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. No primeiro ponto da lição está destacado a descaracterização do cristianismo. Em primeiro lugar, a deterioração moral. A expressão bíblica, nos últimos dias, faz alusão ao período anterior da volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. Paulo mesmo diz que viriam tempos trabalhosos, mas na leitura que nós fizemos, na leitura no capítulo 3 de 2 Timóteo, nós vemos ali que Paulo coloca as características das pessoas ou dos homens quando estarão próximos à vinda de Cristo. Então, o apóstolo Paulo ele faz um alerta ali dos comportamentos humanos. E você vê, dentre esses comportamentos, como está escrito no texto, homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, negando a eficácia dela. E aí Paulo orienta Timóteo dizendo, destes você se afasta. Então, a impiedade, ela é caracterizada pela profunda degradação moral do homem. E isso está extremamente ligado ao pecado, e nós falamos na lição anterior sobre o pecado e sobre a relativização do pecado. Quando o pecado se torna relativo e ele se torna aceito, nós podemos caminhar para uma degradação moral e é nisso que o mundo está andando, está caindo em um abismo porque estão aceitando o pecado como algo normal. A lista paulina fala de uma escalada de pecados. Você pode observar que Paulo ele vai falando todos os tipos de pecados e tipos de pessoas e ações
que estes homens, nos últimos dias, estão tomando para si essa alta e essa escalada de pecados da sociedade. Então, nós vemos que o atual crescimento do pecado é uma indicação de que nós já estamos vivendo nesses últimos dias. Então, o crescimento de pecado nesses últimos tempos indicam claramente que nós já estamos nos últimos dias, estamos já próximos, Cristo já está bem próximo de vir, porque esse aumento de iniquidade, né? Jesus falou isso em Mateus 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Então, a chave ali está no se multiplicar a iniquidade. E nós podemos ver isso quando a gente abre os jornais, a iniquidade crescendo alarmante. Isso não é só um problema do Brasil, dos estados do Brasil, isso é um problema mundial. O pecado crescendo de forma generalizada, a prostituição física, a prostituição virtual, a erotização das crianças, as músicas que contêm letras obscenas. Hoje, tudo que você vê passando em propagandas pode ser até um remédio. É a figura de um casal, de uma imagem. Eu estava vendo uma propaganda sobre uma vitamina C que circulou na televisão e eu fiquei chocado com aquela imagem, porque era uma propaganda de uma vitamina C, um remédio que nós utilizamos para aumentar a nossa quantidade de vitamina C no corpo. E nessa propaganda havia um casal ali, ventos quentes, né? Então, você pode ver que há um aumento, um crescimento. Porém, através dos tempos e o aumento dessa iniquidade, nós precisamos estar distante, como Paulo mesmo disse a Timóteo, afasta-se dessas pessoas. A igreja precisa se afastar, porque isso é um pecado, que se não abrirmos os olhos, nós começaremos também a relativizar. Então, o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo é: afasta-se dessas pessoas. Apesar dessas investidas heréticas, a Bíblia ela nos adverte a viver em santidade. E essa não é somente uma orientação da própria Bíblia, mas o próprio Cristo, na oração sacerdotal em João 17, orou ao Pai pedindo que nos santificasse pela sua palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a oração de Jesus é para que nós, os discípulos, os seguidores, a igreja, esteja santificado na verdade. E essa verdade é a palavra de Deus. E a Bíblia nos adverte a viver a santidade em qualquer tempo e em qualquer época da jornada cristã. Essa é a orientação da Bíblia. Em segundo ponto, nós temos a erosão da ortodoxia. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Isto é, reduzir o texto bíblico a um mero registro de experiência. É tirar o atestamento das Escrituras e dizer que aquele texto é realmente um texto que apenas trata de experiências religiosas, tirando o poder que as Escrituras têm. Porém, há um dado que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo e é o livro que mais causa transformação naqueles que leem e a meditam. Existem Bíblias sendo distribuídas de forma gratuita, Bíblias sendo distribuídas em presídio, e eu digo que o presídio ela é mais eficaz do que qualquer outro método científico humano. Que uma Bíblia na vida ou na família de alguém, se todos param para ler e meditá-la, ela é muito mais eficaz. Reúna 40 autores e mande eles escreverem um livro. Com esses 40 autores, nenhum desses chegará perto do poder transformador que tem a Bíblia, porque nela não são palavras humanas, mas são palavras provindas do coração de Deus. Deus inspirou os homens para que escrevesse, e a Bíblia é todo o conselho de Deus para o sucesso do homem na vida cristã. Então, eles dizem que a autoridade da Bíblia não é verídica e ela é rejeitada e as suas verdades são negligenciadas. O conteúdo doutrinário ele cede espaço para a cultura, o entretenimento e ao resultado a qualquer custo. Cristãos se tornam mais amigos do deleite do que amigos de Deus. E aqui é um ponto muito grande.
que nós, como igreja do Senhor, não podemos abrir mão da ortodoxia bíblica. E esta ortodoxia bíblica está em prejuízo e está em determinado ataque dentro da própria igreja por conta do ensino progressista na sociedade. Por quê? Porque nós, como igreja, precisamos ter esse cuidado de guardar a ortodoxia bíblica dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos templos. Muitas das vezes nós promovemos muito mais entretenimento do que damos vazão e espaço à palavra de Deus. Se nós queremos que a igreja se levante, que ela se reavive, que ela se renove em Deus, nós precisamos voltar para as Sagradas Escrituras. Quando nós abrimos espaço do conteúdo doutrinário e abrimos esse espaço para cultura, teatro, coreografia e tantas outras coisas, eu não estou dizendo que isso seja ruim, mas nós não podemos ceder o espaço em troca do conteúdo doutrinário. O conteúdo doutrinário precisa estar na igreja. O entretenimento, entreter as pessoas que vêm. Não, o evangelho não é entretenimento. O evangelho é tratar de algo sério, é tratar das vidas para o reino de Deus. Então, quando isso acontece, quando nós abrimos a mão da ortodoxia bíblica, do conteúdo doutrinário para promover entretenimento, para promover cultura, nós tornamos as ovelhas de Deus em bodes e elas se tornam inimigas de Deus. Então, os resultados negativos que vêm para a igreja é uma igreja que não tem poder, uma igreja que não tem autoridade profética, uma igreja que não tem relevância, porque fazer tudo isso para ser relevante em número de quantidade, isso não é ser relevante. Uma igreja relevante é aquela que cumpre o seu papel, cumpre a sua missão, como Cristo ortogou e ordenou segundo as Escrituras. Então, se essa igreja ela se torna irrelevante, ela se torna incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas. E aí precisamos entender que não devemos de maneira alguma negociar a verdade nesses dias, porque a Bíblia é a única verdade, é a única escrita de Deus e dada pelo Espírito Santo capaz de constranger a consciência do homem, trazendo a si à tona os seus pecados e levando-o ao arrependimento. Somente a palavra de Deus é a solução para um mundo caído, porque nela está o conselho de Deus para que o homem seja feliz e consiga encontrar a salvação. Em terceiro ponto do primeiro tópico, a corrupção da fé. Com o caráter humano maculado e corrosão da ortodoxia, promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Não é por acaso que o apóstolo Paulo acrescenta prática de falsos cristãos. O que são práticas de falsos cristãos? São práticas de cristãos professos. Eles não seguem a Cristo realmente, eles somente professam que seguem a Cristo. E é muito interessante porque nesses últimos dias, ser crente parece que virou moda. Toda pessoa que teve uma carreira, que foi grande, aí chega lá, ele começa a cair, não tem mais visualizações, ele não tem mais engajamento, aí ele vem, se diz que se converteu, batiza-se nas águas, aí de repente ele se levanta. A culpa nessa grande parte também faz parte da igreja, que levanta, dá holofote, dá palco para esses artistas que querem ganhar e voltar à fama utilizando a igreja e seus seguidores. E depois, quando eles alcançam a fama, eles voltam a viver a sua vida, porque na verdade eles nunca se converteram, eles sempre olharam a igreja com marketing. Falsos cristãos que não obedecem à palavra, não seguem o evangelho e ficam buscando coisas no mundo para agradar o seu ego, quando na verdade o evangelho vem para tirar o mundo de nós e não colocar. Há uma diferença muito grande em que Cristo quer, através da sua palavra e do seu evangelho, arrancar tudo. Falsos cristãos insistem em pegar coisas do mundo para trazer para a sua vida. A repulsiva conduta da luxúria e de várias concupiscências, essas são as características do falso cristão. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. E o mal do Brasil
E o mal da igreja nesse tempo, não estou generalizando, mas se há uma grande proliferação de hereges, uma grande proliferação de falsos profetas, se existe uma grande proliferação de adivinhos que tentam tirar da fé alheia o dinheiro daqueles que não têm um conhecimento bíblico, dos leigos da fé, eles inventam falsas profecias, eles tentam adivinhar alguma coisa da vida, ou são hereges que conhecem a palavra de Deus, mas sim, mesmo assim, deturpam, eles distorcem para o seu bel prazer e para a sua boa vontade. Essa proliferação se dá por conta de pessoas que não ainda entenderam que o evangelho requer delas profundidade bíblica. Então elas seguem qualquer pessoa, seguem qualquer mente, seguem qualquer mentor, e agora existe um negócio de chamar de pai espiritual, e todo mundo segue esse pai espiritual e coloca ele até acima do próprio Deus, e não meditam nas escrituras, não fazem prova de Deus se a profecia que o tal profeta está entregando é realmente bíblica, não confere na Bíblia. Eles amam a profundidade, mas eles não querem ser profundos. Essa é a diferença. Então você tem o aumento de hereges que vão cativar as pessoas e seduzir ao engano falsos profetas, profetas da conveniência, que estão interessados em encher seu bolso e não estão preocupados em ser canal de bênção de Deus para a vida da igreja. Eles querem enriquecer através de suas falsas profecias, e isso, grande parte dessa proliferação, são de pessoas que dão ouvidos a esses falsos. Essas pessoas que dão ouvidos a falsos profetas, dão ouvidos a hereges, a adivinhos, eles serão condenados também, junto com seus falsos líderes, com seus falsos profetas, porque anulam a palavra de Deus em troca de uma profecia que agrada ao seu ego, que não lhes expõe a verdade. São escravos das paixões. Eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Estes homens que fazem isso, eles alimentam uma população daqueles que se dizem cristãos e não são, a libertinagem, a pecados imorais, a abusos do corpo, que são tolerados, tais como prostituição, ideologia de gênero, as drogas, o aborto, o relativismo moral, a rebeldia e a ausência genuína de conversão os impede de alcançar o conhecimento da verdade. Por fim, o engano desses mestres e seus seguidores será o objetivo do juízo divino. Deus será severo com aqueles que ensinam a Bíblia de forma errada, que distorcem a Bíblia, a fim de ganharem firme, e ele não terá dó daqueles que fazem isso, porque é deturpar a palavra do Senhor. E a igreja precisa estar atenta e ouvir, até mesmo quando um pregador, quando o seu pastor está pregando, abra as escrituras e confira. Nem todo aquele que diz, meu Deus, está falando realmente de Deus. Nem todos aqueles que parecem ter Deus são aqueles que têm Deus. Nem todos aqueles que falam de Deus realmente estão falando de Deus. Eles estão deturpando a palavra para ganhar o lucro e enganar e levar você para o inferno. Existem dois caminhos para o inferno. O primeiro caminho é quando você peca deliberadamente e não se arrepende. O segundo caminho é quando você ouve hereges e falsos ensinos. Segundo ponto da lição, as teorias progressistas. Primeiro, a desconstrução da Bíblia. O ensino progressista, ele tem um desdobramento no liberalismo religioso, que também está muito ligado ao relativismo religioso. A ênfase do progressismo, ele repousa no antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas. Isso é um perigo, porque as nossas igrejas e os cultos que nós temos visto no Brasil são cultos antropocêntrico. Não é Deus que está no centro, não é Jesus que está no centro, mas é o homem que está no centro, com louvores que falam e enaltecem o homem, mas não louvam o nome de Jesus. Isso é uma característica de desconstrução da Bíblia. Esse ensino gera pessoas egocêntricas que só pensam em si mesmo. Olha o que Paulo diz,
Eles são amantes de si mesmo. É o egocentrismo no meio das pessoas. O parâmetro progressista é de reinterpretação das escrituras para satisfazer a concupiscência humana. Então nós vamos pegar a Bíblia, nós vamos fazer um filtro na Bíblia e tudo aquilo que a Bíblia condena como pecado nós vamos eliminar, vamos deixar somente o amor. Isso, se você fizer, ou se você pegar uma Bíblia que te ensina isso, que anula tudo aquilo que cobra, que aquilo que diz que é pecado, e você ficar só com a parte que te agrada, você vai acordar na eternidade, no inferno, totalmente separado de Deus. Porque quando a Bíblia nos afirma e ela nos orienta que tais práticas são pecados, ela está tentando nos livrar do inferno e do juízo divino. Porque Paulo escreve que nós todos enfrentaremos o juízo. E a Bíblia nos ensina que nós enfrentaremos o juízo. Quer crentes, quer ímpios, todos nós enfrentaremos o juízo. E daremos conta a Deus de nossas ações. Então a Bíblia está nos evitando, nos fazendo evitar um caminho de sombra, um caminho de morte eterna, um caminho de afastamento de Deus, quando ela nos diz e ela nos alerta contra as práticas pecaminosas que nós devemos evitar. Então se propaga um evangelho, entre aspas, em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social e de uma relativização do pecado. Ora, se para ser salvo é necessário uma revolução social e o pecado é banalizado, logo não necessitaria Cristo vir morrer na cruz para arrancar do mundo o pecado, porque é isso que João fala às margens do Rio Jordão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então relativizar o pecado é dizer que o sacrifício de Cristo foi em vão, que ele não necessitaria morrer, porque o que nós precisamos realmente é de uma revolução social e não de uma luta incessante para vencermos o pecado que em nós opera. Assim, o termo progressista se refere a teorias que se distanciam do cristianismo bíblico, em especial a deturpação das doutrinas e nos valores cristãos. Tenha muito cuidado, querido ouvinte, para que você não entre por esse meio e não caia na cilada de Satanás. O segundo, o teísmo aberto, é uma corrente teológica liberal progressista que é o ensino do teísmo aberto. Nessa teologia, Deus é limitado, ou seja, diria que Deus criou o homem e Deus, por ser limitado, ele foi surpreendido por Adão pecar no Jardim do Éden. Mas isso contraria a existência do Éden. Então Deus teve que achar um meio para conseguir redimir a humanidade. Mas, na verdade, a Bíblia diz que Adão pecou, mas antes que o mundo fosse criado, e antes que Deus criasse o mundo e toda a sua beleza, Deus já tinha a cruz cravada em seu coração. Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, assim está nas Escrituras. Então Deus não foi surpreendido por Adão. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Ele é onipresente. Ele está no começo e no fim do mundo. Ele é o alfa e o ômega. Ele conhece o futuro antes mesmo do futuro se acontecer, porque ele é onisciente. Ele tem o conceito antecipado das coisas. Ele conhece as coisas antecipadamente. Ele é onipresente porque Deus estará aqui comigo neste momento que estou gravando isso para você. Ele está aí com você na sua casa, você assistindo. Ele está em todos os lugares porque Deus é onipresente. O único ser limitado que tem poder, dado por Deus, mas é limitado, é Satanás. Ele não tem a possibilidade de ser onipresente, ele não tem a possibilidade de ser onisciente e ele também não tem onipotência. Somente Deus tem essas características e esses são os atributos incomunicáveis de Deus. Deus nunca comunicará esses seus atributos porque somente Ele é Deus. Então, se seguirmos essa ideia de que o progressismo ou o teísmo aberto de um Deus limitado, se Deus é limitado, logo ele não é soberano. Se ele não é soberano, então não faz sentido orar a ele. Não faz sentido levar preces a ele. O engraçado é que os homens olham Deus como limitado, mas é só ver uma catástrofe que eles começam a culpar a Deus. Ah, Deus não é onisciente? Deus não é onipotente? Por que ele não veio? Eu nem vou responder isso aqui. Olhe para a sociedade. Nós expulsamos Deus, principalmente no Brasil, nós mandamos Deus embora.
nós mandamos Deus embora quando foram aprovadas leis que expulsavam Deus, quando retiravam Deus. Então, Deus está longe, Deus está muito longe. Deus está perto daqueles que o buscam, daqueles que o temem. Mas quando nós expulsamos a Deus, não adianta nós clamarmos e pedirmos que Ele volte, a não ser que nós nos arrependamos dos nossos atos e clamemos para que Ele novamente levante o seu rosto para nós. Então a conclusão é bem lógica. Se Deus não é soberano, então não há sentido algum orar a Ele. Terceiro, nós temos relato de que em 1958, Rudolf Bultmann, ele criou ali um sistema para tornar os textos bíblicos como um mito, né? E fazer ali com que as escrituras se tornassem um mito. O mito, ele é uma história de caráter religioso que tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Neste pensamento, o céu e o inferno, a tentação e os demônios, a possessão demoníaca passam a ser vistos como mitológicos. Até a doutrina da concepção do nascimento virginal e a promessa da vinda de Cristo são classificados como mitologia. Então nós precisamos entender que tudo isso que a Bíblia fala sobre céu e inferno, tentação, demônios e possessão demoníaca, isso são verdades, isso não são mitos, isso são homens usados por Satanás que querem tirar as verdades da Bíblia a fim de omitir esta verdade, porque eles mesmos conhecem a verdade. Eles sabem o poder que aqueles textos têm, mas eles querem omitir a verdade. Eles estão agindo na agência de Satanás, porque a grande vontade, o grande desejo de Satanás é levar a maior quantidade de pessoas para o inferno com ele, e essas pessoas vão para o inferno quando elas não conhecem a verdade. É por isso que Jesus diz em João 8,32, dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. A verdade é a palavra de Deus. Então, irmão, querido ouvinte, você que me ouve, céu e inferno é real. E o céu está no fim de uma vida com Deus. Se aqui na terra, enquanto nós vivemos, nós não ligamos, não demos importância para Deus e nem mesmo procuramos converter-nos a Ele e nos arrepender dos nossos pecados, a eternidade será também uma eternidade afastada completamente de Deus. Os homens que rejeitaram a Deus nessa vida viverão a eternidade afastado de Deus. E você sabe o que é a eternidade? É um século após séculos e não tem fim, é para sempre. O homem viverá longe de Deus, num lugar sombrio, num lugar fétido, aonde a Bíblia diz que há ranger de dentes, e a Bíblia é categórica em dizer que esta é a segunda morte. Mas o céu também existe, e o céu está destinado para aqueles que creram em Jesus, para aqueles que entregaram a sua vida, que reconheceram os seus pecados, que se arrependeram e buscaram a salvação. Cristo tem um céu preparado, e isso não é mito, isso é verdade. Os demônios existem como existem anjos. Se você crê no céu e não crê no inferno, então a sua crença é falha, porque você só pode crer no céu se você crê no inferno. Porque querer ir para o céu é evitar algo pior que existe embaixo dos nossos pés, que é o inferno. O desejo de ir para o céu é porque nós não queremos ir para o inferno, porque o inferno é um lugar que Deus não está lá, e a nossa alma quer estar perto de Deus. Então isso não é mitologia, isto é verdade, é verídico, é Bíblia, e há de se cumprir. Há pessoas que não acreditaram na Bíblia e hoje estão no inferno, acreditando com seus próprios olhos, e o problema é que elas não podem voltar para mudar a sua história porque já morreram. A oportunidade de Deus para nós é enquanto estamos respirando este ar, porque enquanto há vida, há oportunidade para se arrepender dos seus pecados. Nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem estipados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Em oposição a esses disparates, ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas
alcançadas pela fé em Cristo. O cristianismo é a raiz da religião que mais cresce no mundo. Isso é o poder transformador de Cristo e da sua palavra. Terceiro ponto da lição: refutando o ensino progressista. Primeiro, reafirmando a autoridade da Bíblia. Em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina verbal e plenária da inerrante Palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17. E validar o princípio de sola escritura, que foi instituído na Reforma, estabelece a Bíblia como a única regra infalível e autoridade final de fé e prática. É muito importante que a igreja valorize este princípio do sola escritura, porque a Igreja Católica, nos períodos da Idade Média, ela prendeu a Bíblia, ela fechou a Bíblia, ela não deu acesso à Bíblia ao povo. Todas as missas eram lidas em latim e o povo não entendia latim. Outra, a Igreja Católica detinha a interpretação da Bíblia e essa interpretação era somente feita pelo Papa. Ele, a única pessoa instituída para interpretar a Bíblia. Quando a Bíblia, nesse período, ela era banalizada, ela era proibida para que a população lesse, para que a população tivesse acesso. E a Bíblia era ensinada de uma forma deturpada. Quando Deus clareou os olhos de Martinho Lutero e ele entendeu diante da Bíblia que aquilo que era ensinado pela Igreja Católica não era verdade, os seus olhos foram abertos e ele iniciou um processo de reforma, aonde a Bíblia passou a ser autoridade final de fé, de regra e de prática. Nada está acima da palavra, nenhuma tradição está acima da palavra, nenhuma mente, nenhum pensamento, nenhuma filosofia, nenhuma ideia está acima da palavra. Ela é a nossa regra mestra, ela conduz a nossa vida, ela guia a nossa vida, ela orienta a nossa vida e é ela que vai nos levar para o céu. Então, quando este princípio é estabelecido, nós dizemos somente a Bíblia, somente a Escritura, somente ela, nada mais, não está nada acima da Escritura. A Escritura é a revelação de Deus para todos os homens e a Bíblia está liberada para quem quer ler, a Bíblia está liberada para quem quer se alimentar, a Bíblia está liberada para quem quer se encontrar com Deus. Abre a Bíblia. Tem muita gente que tem um conceito, que eu não sei que conceito é esse, que diz: eu queria ver Deus falar através da boca de alguém. Irmão, abra a Bíblia e Deus vai falar com você. Mas, Carlos, eu quero ouvir Deus falar audivelmente. Então, abra a Bíblia e leia em voz alta. E Deus vai falar com você, porque a Bíblia é a revelação de Deus para todos os homens. Então, Lutero advertia que era necessário distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da pesada tradição romana na Idade Média, aonde a tradição da igreja estava acima das Escrituras, aonde o Papa interpretava as Escrituras segundo a sua vontade. Então, ele dizia que a fé, que a salvação vinha pelas obras, algo que foi combatido por Lutero, aonde ele descobriu no texto bíblico que o justo viveria da fé. Então, ele colocou isso escancarado, que a salvação ela não vem por obras, ela não é algo meritório, o homem não pode comprar sua salvação, ela somente vem através da fé no sacrifício de Cristo. A perfeição das Escrituras ela é solapada quando a sua verdade é negada e ela passa a ser reinterpretada. Então, a Bíblia perde a perfeição. A autoridade bíblica é ratificada quando se oferece resistência a presunções das ideologias humanas em acrescentar ou retirar qualquer coisa das Escrituras. E antes que o cânon fosse fechado, Deus deu essa ordem a João dizendo: escreva que todo aquele que retirar ou acrescentar alguma coisa neste livro, ele receberá as pragas escritas nesse livro. Então, todo aquele que tentar tirar e acrescentar receberá as pragas
que na Bíblia estão escritas, e outra, ainda que queiram retirar ou fazer uma Bíblia contendo as omissões, nada disso vai conseguir anular a verdade que nela está escrita. Todos os acontecimentos, tudo vai acontecer, e quem quiser viver da sua própria vontade vai abrir os olhos no inferno, porque é isso que a Bíblia está dizendo, e a gente não pode se omitir dessa verdade. Em segundo lugar, ensinando as Escrituras. A grande comissão confiada por Jesus aos discípulos foi: ide e ensinai. A igreja tem uma grande tarefa de ensinar, discipular as crianças, os jovens, os adultos, os anciões. A igreja tem essa tarefa. É responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas. É necessidade da igreja ensinar, e é necessidade dos membros, das ovelhas, dos participantes, dos seguidores de Cristo, participar dos ensinos bíblicos. Então, por isso você, meu amigo, se você não ler a lição, se você não tem a lição, ou se você conhece alguém que tem a lição, mas ele não vai para a escola bíblica dominical, ele não frequenta os cultos de ensino, oriente essa pessoa para que ela esteja ávida em buscar o conhecimento. A Bíblia diz: prossigam em conhecer a Deus, crescei na graça e no conhecimento. Então nós devemos entender, compreender e estudar as doutrinas bíblicas para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. O crescimento da igreja ela só virá se a igreja estiver em formação e ela estiver estudando a sacrossanta palavra de Deus. Então, se desperte para o ensino, se desperte para o estudo, vá para a escola bíblica dominical, não deixe o cansaço tirar a sua vontade. É lá que você cresce, é lá que é a sua escola teológica, e é lá que você vai adquirir conhecimento para resistir às ideologias desse tempo. Terceiro, enfatizando a santificação. O fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Assim diz o Senhor para a sua igreja, segundo o que está escrito na santa palavra do Senhor. O verbo santificar vem do grego, que significa separar, purificar ou consagrar. O adjetivo santo é a tradução do vocabulário hagios. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. A santificação ela faz parte do processo da regeneração do homem. Então, quando o homem ele confessa a Cristo, confessa os seus pecados, ele é regenerado. Então, ele passa por esse processo de santificação até a glorificação dos nossos corpos, que é quando Cristo virá, e aí os nossos corpos serão glorificados. Mas nós estamos passando por um processo de santificação, que é a santificação progressiva, que acompanha toda a vida do cristão. Então, nós entendemos que a ênfase da santificação está na obediência da palavra de Deus e do abandono das concupiscências e viver uma vida de retidão moral em toda a maneira de viver, reenfatizando a oração de Jesus, que nos chamou para a santificação. Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Paulo ora aos Tessalonicenses pedindo a Deus que santifique a igreja, o corpo, alma e espírito, e conserve plenamente os corpos, ou o vosso corpo, tratando-se da igreja, santo e irrepreensível para a vinda de Cristo. Então, a Bíblia enfatiza a santificação. E a ênfase do crescimento e do desenvolvimento do crente está na obediência à palavra, sendo ela a verdade, santificando a igreja. Então, o processo de santificação é grande e nós precisamos correr e precisamos nos adequar para que nós possamos nos santificar a cada dia mais. Então, nós concluímos essa lição de hoje falando que as Escrituras nos advertem como será os últimos dias da igreja.
e qual tipo de pessoas e de pecados nós teríamos. A desconstrução da fé, a desconstrução da ortodoxia bíblica, a negação da autoridade da Bíblia, mas a igreja, diante deste cenário, ela precisa se levantar e reafirmar a sua identidade. Uma igreja bíblica, uma igreja que prioriza o estudo e uma igreja que sabe que a palavra de Deus é o conselho de Deus para que todo homem seja aperfeiçoado para toda boa obra. E você, o que tem a dizer sobre este conteúdo da escola dominical? Eu espero seu comentário aqui embaixo. Não esqueça, compartilhe o vídeo, curta, deixe seu comentário, se não é inscrito, se inscreva e ative as notificações. Deus te abençoe, eu espero você na nossa próxima aula.